Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente do Espro, e quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso podcast. Hoje é um dia de muita comemoração. O Espro está completando 43 anos de história, aprendizagem e transformação para milhares de jovens em situação de vulnerabilidade. E não podíamos ter um presente melhor. Nesse mês, batemos um número espetacular de mais de 1 milhão de atendimentos sociais. 1 milhão de vezes que promovemos encontros, assistência, acolhimento e participação na vida de jovens e familiares. 1 milhão de vezes que fizemos a diferença na vida das pessoas. E para falar sobre essa transformação, convidamos parceiros que o Espro tem e que, na nossa visão, fazem diferença e nos ajudam a fazer isso acontecer. A gente vai receber aqui o Gabriele Corbari, sócio, COO e diretor técnico da Unicap. Você já vai entrar aqui, segura aí. A gente recebe também a doutora Ana Carrenho, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Ética Empresarial, conselheira da ABCR, mestre em Direito, Desenvolvimento e Justiça. Bom, entrem na sala para a gente conversar. Enquanto vocês entram, eu já agradeço a presença de vocês. E eu vou pedir, sendo o cavalheiro, que cada um de vocês conte um pouquinho mais sobre vocês, começando pela Ana. Ana, bem-vinda, obrigado pela participação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, acho que muito bem colocado pelo Saad. Bom, meu nome é Ana Carolina Carrenho, eu sou advogada de formação, mas eu sou apaixonada pela aprendizagem de vocação. Eu acredito na política de aprendizagem no Brasil e tenho feito trabalhos, pesquisas e tenho contribuído para o desenvolvimento dessa política no país, porque realmente é uma política que a gente identifica como extremamente sólida e que promove a transformação. Então, por isso que é tão maravilhoso a gente poder ver a realização do Espro e os indicadores que eles têm trazido de resultados. Então, eu, na verdade, me sinto privilegiada aqui hoje. A gente que agradece de novo. Gabriele, conta um pouquinho do que vocês fazem, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu faço parte da Única, sou sócio da Única. A gente produz matéria-prima para segmento de sorveteria, padaria, confeitaria. Temos matriz em Curitiba, mas atendemos o Brasil inteiro, né? Agradeço muito pelo convite. A gente é um entusiasta do projeto da Espro, né? E a gente espera sempre mais poder agregar, tá? A gente começou no comecinho da pandemia, né, a apoiar a associação, exatamente com a vontade de fazer algo diferente no momento de tanta crise, e foi para a gente um sucesso, né? A gente gostou muito e cada dia a gente tenta se entrosar mais com o projeto, participar mais ativamente, enfim. Eu agradeço muito, para a gente é um verdadeiro prazer fazer parte disso. A gente que agradece, Gabriele, e na verdade é um case a nossa relação com a Única, porque lá fora existe essa cultura das empresas estarem engajadas com determinadas causas e naturalmente isso acontecer, né? Então, assim, vocês são uma empresa que direcionou um pedaço do lucro de vocês para a gente de uma maneira espontânea. A gente não foi atrás de vocês pedir, né? Vocês nos encontraram, vocês ofereceram, nós criamos essa relação. E para a gente é um aprendizado também, porque o Espro a vida inteira buscou recursos, mas criando projetos, oferecendo projetos para as empresas, essas empresas construindo em conjunto, mas sempre com foco muito específico. Estou te entregando esse recurso para você impactar esses jovens nessa localidade dessa forma. E quando o recurso chega para a gente, que a gente fala não carimbado, né, a gente pode entender qual é a melhor forma de alocar isso. Então, a gente também quer aprender com vocês para tentar replicar isso de outras formas, com mais empresas, para que isso funcione, né? Bom, para quem está ouvindo a gente, rapidamente, o Espro ele trabalha com a inserção do jovem no mundo do trabalho de diversas maneiras. Então, a gente tem o que a gente chama de jornada do jovem, que começa com um programa de formação para o mundo do trabalho. A gente coloca jovens aí entre 14, 16, 17 anos, para eles terem um aculturamento empresarial, para entender da cultura corporativa, aprender o pacote Office, saber como se vestir, como participar da reunião, como participar da entrevista, como montar seu currículo ou seu perfil no LinkedIn, já que o currículo está migrando para
o digital e tal. Depois ele entra como jovem aprendiz nas empresas parceiras do Espro. Depois ele tem a possibilidade de ir para o estágio, às vezes ele pula a aprendizagem, já vira estagiário, né? E depois ele vai ocupar uma posição de entrada nas empresas. Então, o objetivo nosso do Espro é garantir que em algum desses momentos a gente consiga fazer com que o jovem acesse o mundo do trabalho. Nem sempre a gente consegue, porque o volume de jovens que nos procuram, infelizmente, é maior do que o número de oportunidades que a gente tem, é maior que o número de vagas de aprendizagem, de estágio e tal. Mas a gente busca sempre, a inquietação nossa é que qualquer jovem que nos procure precisa, de alguma maneira, ser impactado por nós. Se a gente não conseguir colocá-lo no mercado do trabalho, infelizmente, ok, mas a gente tem que fazer alguma outra coisa com ele, tem que fazer um curso, ter acesso a conteúdo, ele tem que aprender alguma coisa, ele tem que se conscientizar como cidadão, a gente tem que trabalhar a autoestima dele, alguma coisa a gente tem que fazer, e esse é o desafio nosso, né? Garantir que nessa corrida da vida, o jovem que nos procure consiga dar 1, 2, 3 passos na direção do que ele almeja. Para a gente, isso é meio que a missão, né? A gente nasceu com essa missão. Eu queria começar perguntando, acho que para a Ana, assim, que também está envolvida na aprendizagem, mas também tem uma visão boa do terceiro setor e tal. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, Ana, assim, a questão do atendimento social. Como é que o atendimento social, o impacto, faz diferença na vida dos jovens, na sua visão? Bom, a gente está falando de um país de extremas desigualdades, né, e de jovens que vivem em situações realmente de vulnerabilidades. Então, o Espro, ele tem uma ação muito proativa, isso eu acho que é uma das questões também que a gente precisa colocar, porque a maioria das organizações não tem essa preocupação, né, é uma preocupação extremamente legítima e que eu sinto que faz muita diferença. Mas em relação ao cuidado em si, ele está envolto numa relação de identidade com o jovem. Então, primeiro, a gente entende que o jovem se sente, né, contemplado, atendido, ouvido, ele tem uma escuta, existe uma escuta ativa do jovem, é feito um acolhimento dele, e dali por diante, no desenvolver de uma relação de confiança, é que a gente consegue promover alguma mudança de referencial, às vezes até de tomadas de decisões equivocadas, né? Então, a gente consegue trabalhar no jovem a partir desse vínculo, da formação desse vínculo. E um dos aspectos que são mais relevantes e que a gente, inclusive, vê no trabalho social do Espro é justamente essa busca de o tempo todo estar inovando para justificar e para, inclusive, conquistar esse vínculo de confiança com o jovem, até porque, como vocês sabem, é uma faixa etária extremamente desafiadora, né? Então a gente está falando aí de 14 a 24 anos, então as ações que o Espro desenvolve na área da assistência, então a gente faz todo um trabalho de atendimento, mas também de fortalecimento de vínculos, ela é uma ação que promove muitas mudanças e a gente tem visto nos testemunhais, né, nos testemunhos e no feedback que a gente tem na relação das assistentes sociais. Então, o Espro tem todo um corpo de assistentes sociais que tem essa preocupação e esse olhar. O grande desafio foi realmente a pandemia, então como é que a gente faria esses atendimentos, mas isso foi superado, até porque os jovens já são de uma outra geração também, então eles têm uma relação digital diferente da relação digital de confiança, eventualmente, que da minha geração, né? Então, isso também nos ajudou a perceber como é que a gente tinha que agir, e por isso que a gente conseguiu desenvolver tantas campanhas bem-sucedidas. Então, a gente tem a questão da pobreza menstrual, que foi trabalhada, e a gente atuou, a questão justamente de sensibilização no que diz respeito à vulnerabilidade de cada jovem. Então, é um trabalho extremamente robusto, mas, ao mesmo tempo, também muito delicado e muito individualizado. Perfeito, perfeito. É legal você ter trazido esse tema, né? Porque logo começou a pandemia, nós começamos a mapear o impacto da pandemia na vida do jovem. Então, eu acredito que nós somos a única instituição que tem uma série histórica de pesquisas do impacto na vida do jovem. A cada 2 meses a gente roda essa pesquisa. Acho que agora a gente vai rodar a última, né? Porque, graças a Deus, o negócio está mudando e tal. Assim, não faz muito sentido mais a gente seguir com essa pesquisa. A gente vai fazer a última agora.
mas ela mede o impacto emocional, educacional, profissional, emocional, social, né, da pandemia na vida do jovem. Muitos deles, né, durante a pandemia, viraram arrimo de família, e a gente fez um trabalho muito grande para eles não perderem o emprego, para eles continuarem trabalhando e ajudando em casa, sustentando a casa, mas também a gente trabalhou muito o equilíbrio emocional deles. Nós fizemos lives, dentro dos encontros da aprendizagem, nós trouxemos o tema, discutimos com mais continuidade, criamos materiais, disponibilizamos cursos, inclusive para os nossos colaboradores, porque a gente chama carinhosamente de Extra Lovers, né? Nós também sentimos o impacto da pandemia em nossa casa, em nossas vidas, e isso fez com que a gente tentasse mitigar esse impacto que foi em todo mundo, né? Bom, eu vou virar para o outro lado agora, assim, eu vou falar com o Gabriele um pouquinho, assim, Gabriele, na sua visão, assim, a gente sabe, a gente já conversou antes, né, a gente sabe o quanto vocês acreditam nessas iniciativas, né? Eu queria que você comentasse, na sua visão, qual o potencial disso, né? Qual o potencial da aprendizagem, ou qual o potencial de iniciativas como a de vocês, apoiando instituições como a nossa, de transformar a sociedade, na sua visão? Então, desde o começo, só para fazer um pequeno parênteses, né? Desde o começo a gente caiu, entre aspas, na Espro, porque a gente estava no momento mais difícil também para nossa empresa, que era a pandemia, né? Que foi a pandemia, se Deus quiser, terminou, mas no momento de tanta dificuldade, a gente enxergou que tinha alguém que tinha mais necessidade do que a gente, né? E a gente, por falta de competência, de estrutura, logicamente, a gente estava à procura de alguém que pudesse usar os nossos recursos da melhor forma. E por filosofia da empresa, minha, do meu sócio, desde o começo, a gente tenta sempre ser muito meritocrático, ou seja, reconhecer o valor do trabalho, comprometimento, enfim, e tentar dar uma oportunidade, né? Nós temos funcionários que começaram conosco sem nenhum tipo de formação, a gente veio ajudando e formando e ajudando até economicamente para que eles se formem desde o começo, né? Então, quando a gente achou a Oespro, a gente achou o nosso ideal, né? Então, nesse momento de dificuldade, a primeira intenção foi exatamente se entrar em contato para tentar fazer o máximo que a gente pôde naquele momento para gerar oportunidades. A gente reconhece que tem uma grande dificuldade nos jovens para entrar no mundo do trabalho, e a gente entende que o trabalho que dá oportunidade a esse jovem de sair de situações de dificuldade, de criar um propósito para a própria vida, enfim, é fundamental para gerar uma série de outras dinâmicas, né, pessoais e sociais, né, que precisa de alguém que pegue por mão esse jovem e gere essa oportunidade, né? Então, a gente é muito fã da Espro, né? Por isso, a gente adorou o fato de ter uma participação a nível nacional da Espro, né? Que exatamente era o que a gente procurava, porque a nossa intenção como única, por quanto a gente esteja no começo, né, dessa experiência ainda, considero esses 2 anos, até pela pandemia, um pouco um começo, mas a nossa intenção, e a gente espero que conseguir fazer isso em breve, já temos um agendamento marcado com um responsável da Espro e um nosso grande cliente, né, para tentar divulgar o projeto e para que nossos clientes, que muitas vezes têm estrutura muito maior que a nossa, gerem essa oportunidade para outras pessoas, para outros jovens, de repente em regiões que não tem nada a ver com a nossa. A gente está em Curitiba, mas temos cliente no Rio, em Brasília, enfim, Fortaleza. A gente tem cliente no Brasil inteiro, então a nossa intenção é trazer a nossa experiência para os nossos clientes e também tentar envolver eles nesse projeto, porque eu acho que tem grandes coisas a fazer, e muitas têm grandes recursos, e com pouco esforço poderia fazer a diferença.
E com porta-voz como você, Gabriel, eu acho que a gente vai muito longe, né? Porque a gente percebe o quanto vocês levam a sério isso, e eu estou sabendo dessa reunião, porque chegou até a ideia, né, de usar vocês como porta-voz do que a gente faz para os clientes de vocês, né, para potencializar o impacto. E para a gente é uma alegria muito grande em todos os sentidos, né? É uma alegria que vocês reconheçam o nosso trabalho, eu te agradeço por isso, em nome do ESPRO. É uma alegria que a contrapartida que a gente entrega para vocês está no nível que vocês têm de expectativa, mas também é uma alegria que a gente está conseguindo propagar isso. Aqui no ESPRO, nós temos uma área de captação, que é a área com quem você tá conversando, que cuida de relacionamento institucional, mas não faz venda, né? Faz projeto. A gente tem uma área de relação com os parceiros que faz o que equivaleria uma venda dos programas de aprendizagem, de estágio e tal. A gente tem uma outra área que vende um sistema de aprendizagem que a gente tem para entidades que teoricamente seriam concorrentes nossas, mas nós criamos isso para que a gente pudesse ajudá-las a ter condição de ter um conteúdo de muita qualidade, um curso muito bem estruturado, uma facilidade maior para aprovação dos cursos. Então, elas têm um sistema que elas conseguem usar de forma presencial, de maneira remota, né? Então, o ESPRO está muito bem segmentado e ele tem impactos diversos na vida desses jovens, mas a gente tem uma frase interna aqui que ninguém faz nada sozinho. Então, quanto mais parceiros nós tivermos nessa causa, quanto mais empresas que já participaram conosco e entenderam o nosso impacto, comentarem com outras empresas o que a gente faz, quanto mais portas forem abertas, maior a capacidade que a gente tem de aumentar o nosso impacto. Tem um volume absurdo de entidades do terceiro setor que atuam com inclusão no mundo do trabalho, com desenvolvimento social, mas eu tenho uma crença que se todos atuarem a plena capacidade, ainda assim a gente não consegue atender a todas as demandas do nosso país. Então, o que a gente faz, a gente tem total consciência que é um esporte coletivo, que tem que ser entidades como a nossa, empresas como a sua, Gabriel, impactando cada vez mais o mercado, é a maneira pela qual a gente acredita e sempre acreditou, por meio de parcerias, né, de muita transparência, de objetivos claros e mensuráveis, de prestação de contas que a gente faz essa diferença. Essa diferença para a gente também, ela vem nesse volume de atendimento social, né? Quando a gente estava fazendo as contas, a gente começou a fazer as contas no ano passado, no meio do ano passado, eu falei, ué, isso está certo? Isso não vai bater 1 milhão mesmo? Eu falei, gente, audita esse negócio para mim, volta 40 anos aí, vê de onde a gente está pegando esses dados, tal, que é grande esse número, né? E Said, tá certo, é isso mesmo. Não, checa de novo. E na verdade, a gente, quando a gente começou a ver, a gente bateria 1 milhão de atendimentos em agosto desse ano. E o volume de atendimento foi crescendo, a demanda por atendimento foi crescendo, porque só para explicar para o ouvinte, o atendimento social ele tem duas vertentes. Ele tem o atendimento social planejado e tem o atendimento social demandado. Então, a gente tem ações que a gente planeja ao longo do ano de impactar os jovens, sua família, a comunidade onde ele mora, todo o território, desde do atendimento individual, do atendimento coletivo, de uma oficina de geração de renda para a comunidade onde ele mora, de encontros de fortalecimento de vínculos familiares para ele e sua família, mas isso está planejado. Aí tem o demandado, então assim, os jovens sentem a necessidade desse atendimento, eles entram em contato com a gente e a gente tem todo um exército, todo um time super competente de assistentes sociais, de psicólogos sociais, de analistas de acompanhamento que vão trabalhar com ele isso, a relação dele com a família, a relação dele com a empresa, a gente conversa com o tutor dele dentro da empresa sobre a performance dele, a gente explica e capacita esse tutor como ser líder, ser tutor de um aprendiz, tal. Então a gente tem muita preocupação com esse cuidado. Mas os atendimentos demandados foram crescendo, a gente acabou chegando mais cedo nesse número, né? E coincidentemente a gente chegou antes do nosso aniversário, então a gente está comemorando agora, no mês do aniversário, junto com os nossos 43 anos, um número emblemático para a gente, um número que todo o time ESPRO tem orgulho de contar.
E aí eu queria levar a bola para a Ana, assim, se você pudesse dar para a gente um panorama externo, Ana, não só do Oeste, mas da sua visão, dessa atuação do terceiro setor, do atendimento social, como isso está no Brasil, na sua visão. Legal, tá joia. Bom, a gente tem uma lógica no Brasil que ela emana de um conselho, né, enfim, nacional, que traz regras sobre a área da assistência, mas a gente tem uma concentração muito grande de organizações da sociedade civil em regiões, a gente chama de eixo Rio-São Paulo, né? Então, uma das coisas que eu acho que são mais desafiadoras hoje no Brasil, quando a gente fala do atendimento social, é justamente essa capilaridade num país que é continental. Então, essa atuação nacional, ela contribui justamente para que a gente possa enxergar as regiões do país, né, de acordo com a sua vulnerabilidade, lembrando que cada território, que a gente chama, né, cada município, cada localização, tem um tipo de vulnerabilidade diferente. Então, às vezes, aquilo que é uma necessidade para uma metrópole como São Paulo, não é uma necessidade para quem está em Manaus. Então, essa percepção, ela ainda precisa ser um pouco mais elaborada nas políticas públicas, né? O que a gente vem trabalhando para isso, cada vez mais tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, para que a gente possa ter uma isonomia. E eu acredito que esse seja um dos grandes desafios quando a gente fala de política pública. E, nesse sentido, quando a gente fala de serviço e quando a gente trata de atendimento social, também a peculiaridade de cada região. Então, olhando para fora, né, as organizações têm aí uma missão e um desafio, como você até colocou, não dá para fazer sozinho, porque o desafio realmente é gigantesco, né? Mas havendo aí eu gostei do que você falou de um esporte coletivo, né? Que você colocou que não é um esporte individualizado, né? É um esporte coletivo. E uma das coisas assim que eu acho que só para fazer um gancho aqui na fala do Gabriele, uma das coisas que eu achei que são mais impressionantes é esse senso de cultura de doação, né, que o Gabriele trouxe, e que isso contribui para as organizações da sociedade civil, porque as organizações da sociedade civil não têm tantos incentivos como as pessoas imaginam, né? Porque normalmente as pessoas imaginam, não, terceiro setor recebe benefício fiscal, não, o terceiro setor é imune a tudo, e não é bem assim, né? Não é dessa forma. A gente Ele é imune também ao benefício fiscal. Exato. Gostei, olha, eu vou usar essa, tá? Eu amei. Fica à vontade. Fiscal, porque tem situações que realmente não funcionam, mas não se aplicam, né? Então a gente tem um grande bloco de divisão no país, desculpa, entre as imunes e as isentas, então é uma lacuna gigantesca de diferença, né, de benefícios fiscais e de acesso. O doador pessoa física também tem bastante dificuldade. O doador pessoa jurídica é só aquele que é pelo lucro real, aquele que tem incentivo. Então, a gente não tem, trazendo a resposta daquilo que você me perguntou, estou tentando trazer poucos pontos, né? Não, fica à vontade. Além do desafio continental, eu acho que existe um desafio de política de incentivo fiscal para o doador. Tá. Eu tenho uma teoria, Ana. Bom, assim, o Gabriele tem um sotaque diferente, tá? Assim, qual é a sua origem, Gabriele? Eu sou italiano, moro aqui faz 9 anos o mês que vem. Então, assim, eu tenho uma teoria de que na Europa, nos Estados Unidos, tem uma cultura de doação diferente daqui, né? Então, se você olhar, tem um movimento desse give back, tipo, o cara se forma e depois ele vai lá e doa o negócio para a universidade, dá um dinheirinho, cara, e não precisa ser dinheiro, né? Assim, qualquer coisa que você devolva, o seu conhecimento, o seu serviço, tal, aqui é mais difícil isso. O brasileiro é muito solidário, é diferente, né? Mas não tem a cultura de doação. Você ia falar, eu te interrompi, Gabriel. Não. Exatamente, eu acho que a sua visão é absolutamente correta, né? Eu acho que
na cultura europeia tem um pouco de, vamos dizer, uma teoria do retorno, vamos dizer assim, né? E eu recebi, tenho que dar de volta alguma coisa do que eu recebi, que seja em know-how, que seja monetário também, que seja em estrutura, às vezes. Tem um conceito de lei do retorno, entre aspas, que é intrínseco, né? Aqui eu concordo perfeitamente. O brasileiro, eu percebi que é muito receptivo e solidário. E eu fui muito bem recebido. Eu hoje me sinto em casa aqui no Brasil. Então, vejo absolutamente isso. Porém, é um pouco mais, se posso passar, é egoísta, vamos dizer assim, no sentido que eu adquiri com esforço, vou vender cara a pele, vamos dizer assim, né, Entendi, para dar de volta. entendi. É, Então, isso... Pode falar, eu, pode eu- falar. não, é isso, assim, a gente não tem essa cultura. Quando você vê, a gente tem parceria com algumas grandes empresas que possuem institutos, fundações e tal, é mais fácil essa interlocução. Então, sei lá, a gente tem uma entidade parceira que tem jovens aprendizes conosco, a nossa área de captação vai saber desculpa, uma empresa, né? Vai saber se essa empresa tem um instituto, uma fundação, e conversa com eles, fala, a gente faz isso, não tem interesse? É mais fácil, porque ali já está estruturado. Se alguém ou uma empresa tem uma fundação, um instituto, alguma coisa desse setor, ela já está intencionada a trabalhar nessa direção, nesse sentido, né? Agora, a pessoa física, a empresa que não é tão grande, não tem uma estrutura como é. Vocês, por exemplo, vocês não têm um instituto, mas vocês acharam um jeito de ajudar a gente, de ajudar a Exato. causa, né? Então, assim, uma coisa não inviabiliza a outra, mas eu entendo que falta muito ainda dessa cultura. A gente tem que construir essa cultura de doação. Logo que eu vim para o Estro, doação não estava no meu radar, né? Eu fui estudar, fui ler, fui assistir TED, comprei livro, conversei com pessoas e tal, e, e é muito diferente. A Ana me apresentou algumas pessoas que eu fui tomar café e tal, mas assim é muito diferente. E nesse sentido a gente acaba entendendo que o caminho que a gente deve seguir por enquanto é a construção de projetos que façam sentido para aquelas empresas, que é mais fácil da gente buscar o recurso. Então, pô, se a empresa X tem uma causa de empoderamento feminino, então a gente cria um programa de capacitação de meninas e conversa com eles se eles não querem, em nome daquela marca, apoiar esse projeto e tal. Então, com isso, a gente fez vários projetos super bacanas. A gente fez projetos de capacitação de jovens filhos de refugiados, a gente fez programas para ensinar meninas a programar, a gente fez projetos voltados para a área da construção civil, para a área de alimentos. Então, a gente vai entendendo os anseios dos parceiros e vai construindo programas de modo que a gente consiga juntos fazer esse impacto. E aí também traz uma riqueza, porque gera a capacidade de fazer algo plural, né? Então, como a gente tem uma atuação nacional, a gente consegue criar produtos e programas que são oferecidos para empresas em todo o país, de modo que elas entendam qual faz mais sentido para ela, ou até a gente constrói juntos uma solução que as atenda. Não é raro uma empresa chegar para a nossa área de captação e falar para você, a gente está pensando em fazer um negócio assim, vocês fariam? Né? E geralmente a nossa resposta é sempre sim, né? Assim, sim, nós faremos, mas temos que desenhar juntos primeiro, que a gente não tem isso dentro de casa. Mas tudo que envolva a capacitação do jovem, tudo que envolva o impacto social desse jovem evoluir, é problema nosso. A gente se envolve para resolver, né? Eu queria trazer mais uma provocação aqui. A gente falou um pouquinho do terceiro setor, a gente falou um pouco dos atendimentos sociais, do impacto, a gente falou da aprendizagem um pouco. Então, eu queria assim pegar de vocês alguma dor, assim, cada um de vocês se envolveu por alguma razão, né? Assim, o Gabriel decidiu ajudar de alguma maneira junto com o sócio dele, porque percebeu que precisava fazer alguma coisa. Em algum lugar doeu ali, eu falei, pô, isso aqui me incomoda, eu vou fazer isso. A Ana poderia ser, sei lá, tributarista para não sei o quê, para multinacionais, não sei, não, ela decidiu entrar no terceiro setor por alguma razão.
eu queria ouvir de vocês o que é que fez vocês se aproximarem da causa. Vou começar com o Gabriel agora, deixa eu pular de lá. Olha, Sandro, a verdade é que eu mesmo, né, não posso dizer que sofri, mas, tipo, tive que buscar as minhas oportunidades, né? Eu não venho de família rica, enfim, teve a oportunidade de estudar, pagando minha faculdade, enfim, né? Eu vim dessa realidade. Então eu senti uma outra coisa que nos levou a entrar em contato com a Espro e aprofundar essa parceria foi exatamente o fato que eu recebo um monte de currículo diariamente e muitas vezes, bom, tem uma dificuldade em termos de estrutura para oferecer oportunidade para todos, mas ainda mais não tem um preparo para essa pessoa para se inserir no mercado de trabalho que é sempre mais exigente, né? Tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Então, a nossa sensação, né, foi perfeito. Temos que fazer alguma coisa e temos que fazer alguma coisa que ajude essa pessoa a procurar o próprio lugar, né? Como eu falei, a gente acredita muito que o trabalho, além de nobilitar, gera uma série de benefícios. Um trabalho com algo que você goste, com algo que você te traz satisfação, cria uma outra série de benefícios melhor na vida pessoal, né? Então, a gente releva no dia a dia que o trabalho em um lugar certo, com a equipe certa, muda o caráter, a postura e o jeito de viver das pessoas. Então, a Perfeito. gente tentou acumular essas duas coisas, considerando também que o mercado do sorvete, né, se a gente pensa mais em geral, é um mercado bilionário aqui no Brasil. E a gente percebe nos nossos clientes que é uma dificuldade enorme encontrar pessoas qualificadas para fazer isso. Então, a nossa intenção, que ainda a gente acho que já chegamos a conversar, né, em outras calls com você, é trazer, no breve, médio prazo, também um curso de capacitação, né, porque é um segmento que necessitaria muito de uma mão de obra especializada ou semi-especializada que não se encontra no mercado, não tem nenhuma escola de formação para isso, né, para o nosso segmento, e a gente tem um know-how que a gente sabe pode agregar. Então, vai ser um benefício para todo mundo, vai ser um prazer para nós, um benefício para o nosso cliente, que vai poder atingir uma mão de obra mais performante na própria empresa, dando uma oportunidade para uma pessoa que, de repente, não imaginava que podia fazer aquilo, ou que pudesse atingir essa Perfeito. oportunidade. E vamos ser sinceros, a gente trabalha com sorvete, tem coisa melhor, mais divertida? Eu não sei. Você sabe, eu não poderia trabalhar com você, né? Eu não poderia ser seu sócio, que eu ia dar prejuízo, eu ia tirar meu prolabore e ia em sorvete, não ia dar certo. Pode ficar tranquilo que na nossa empresa os nossos funcionários têm acesso a todos os produtos à vontade. Então, Então, assim, primeiro, assim, é bacana demais ouvir o seu depoimento, porque é uma crença, né? Assim, se você dá condições ao jovem dele vivenciar esse ambiente, dele vivenciar, de novo, assim, esse jovem, ele não tem essa referência corporativa em casa. Provavelmente o pai pode ser motorista de ônibus, a mãe pode trabalhar na padaria do bairro, assim, ele não tem essa vivência corporativa. Então, não é nenhum problema isso, mas é que ele não tem essa referência em casa. Então, quando a gente consegue começar a estruturar uma referência corporativa, o entendimento que essa capacitação ela é continuada, né, é o tal do lifelong learning, né, cara? Enquanto você estiver vivo, você tem que aprender. Então, se a gente mostra isso para ele com bons exemplos, se ele está num ambiente de trabalho que é um ambiente agradável, se ele está junto de pessoas que o estimulam, que o incentivam, essa pessoa vai longe. A gente tem um outro podcast que eu entrevisto ex-aprendizes. Eu entrevistei uma ex-aprendiz nossa que ela estava fazendo aprendizagem numa empresa aérea. Aí, no meio da aprendizagem, ela fez o curso para comissária.
Ela virou comissária quando acabou a aprendizagem e agora ela está estudando para ser piloto. Eu entrevistei um outro jovem aprendiz que hoje ele é sócio do chefe dele. Então, assim, a gente só tem que dar condição de mais nada. E eles vão, né? Você cria um ambiente acolhedor, você dá bons exemplos, você permite que ele se desenvolva e cada um vai se desenvolver o quanto ele quiser. E também não tem problema nenhum se ele não quiser ser dono do negócio. Ele vai se desenvolver o quanto ele quiser, na direção que ele quiser. Né? A gente precisa dar condição para isso, só. Né? Eu gostei muito da sua fala, Gabriela. Ana, por favor. Pronto. Bom, eu me vi bastante na fala da Gabriele, também vim de família simples, né? E também paguei a faculdade. Tinha época que eu tinha três empregos, né? E, enfim, faz parte. Eu acho que as dificuldades vêm justamente para poder aprimorar o nosso caráter. E desde muito pequena, a minha mãe via que eu tinha algumas habilidades empreendedoras ou comerciais, né? A gente brincava que era um aspecto mais... E, na verdade, Sadi, a minha primeira vocação era fazer artes cênicas. E aí, obviamente que... Sensacional! Pois é. Porque eu gostava muito, sempre gostei muito de gente, né? Só que nos anos 90, isso era uma briga com um pai que veio, obviamente, do interior, tem toda aquela lógica, né? E também a minha mãe falou, filha, assim, a gente tem que direcionar a sua vocação para alguma coisa que você possa... E aí, depois de muita conversa, muito diálogo em casa, meus pais são professores, né? E aí a gente falou, olha, você... acho que tenta direito, porque aí você pode ir no tribunal de júri e representar o que você quiser. Minha mãe pegou esse gancho para me seduzir para o direito. E, na verdade, eu também já tinha algumas atividades de venda, né? Então, eu fazia, não sei como que a gente pode falar hoje, mas meus pais sempre me estimulou a comprar e revender coisas, enfim. Sempre foi uma coisa assim dentro de casa, minha avó também... Olha, filho, eu fiz uns panos, você vende para mim, não sei. Enfim, eu sempre fui a pessoa que encarava esse tipo de situação. Quando eu brigava com os meus irmãos, inclusive, eu só tenho irmãos homens, né? Vendia as coisas deles, né? Olha, depois que eles descobriram, então eu até usava a minha habilidade para me vingar dos meus irmãos quando eu era criança. Mas o fato é que eu, desde muito cedo, também fui direcionada para trabalhos voluntários e fui muito ajudada. Muitas pessoas me ajudaram ao longo da minha caminhada, inclusive pessoas que são minhas parceiras hoje, que são meus clientes hoje. Então, eu fui muito estimulada naquilo que eu gostava de fazer. E a faculdade de Direito, na verdade, direcionou a minha vocação. Eu trabalhei em banco, você falou, por que não foi para a área... trabalhei em área tributária, trabalhei em área bancária, né, assim, área corporativa, mas a minha vocação é gente e desmistificar um pouco a questão do juridiquês, né, então, e principalmente poder exigir o correto, né, uma das coisas que mais me apaixonam e me motivam no direito do terceiro setor é que eu tenho como exigir o correto, né, como exigir a transparência, e às vezes no mercado é mais difícil, você tem mais desafio para isso, né? Para falar com o CEO e falar, olha, a gente não vai poder ir por esse caminho, porque a gente precisa demonstrar transparência, e a gente depende de doadores, enfim, é uma outra abordagem, então isso realmente me ajuda a fazer parte do propósito da organização, porque a advocacia é atividade meio, né? A advocacia não é atividade fim, mas eu desenvolvi bastante trabalhos voluntários também na faculdade, fiz muito serviço jurídico gratuito em comunidades do Morumbi, muito, assim, já fui achada no meio da comunidade, a pessoa me pegou, você está fazendo o quê aqui? Eu falei, não, eu estou só ajudando. Estou trabalhando, estou trabalhando. Então você pode ficar, se você está ajudando a comunidade, você pode... Então, enfim, eu acho que isso realmente é uma trajetória, e eu escolhi isso há 20 anos atrás, direito do terceiro setor, para unir a vocação com o propósito, e isso lá atrás ninguém sabia o que era, né? Você tem que explicar para sua família o que já é estranho, né? Se você fala, não, eu sou advogada, ponto.
mas filha, você trabalha com ONG, filha, né? Então, É. enfim, sempre fui muito pioneira, então eu acho que isso também soma um pouquinho. Muito bom, Ana. Bom, eu preciso fechar. O tempo passa muito rápido, eu tenho que fechar. Nesse episódio especial do nosso podcast, eu recebi o Gabriele Corbali, sócio, CEO e diretor técnico da Única, e a doutora Ana Carreiro, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Ética Empresarial, conselheira da BCR, mestre em Direito, Desenvolvimento e Justiça. Ana, Gabriele, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer o convite e espero que venha mais. Com certeza virá. Muito obrigada também pela oportunidade. Bom, pessoal, a gente está muito feliz com a presença de vocês. Esse momento é um desses momentos que estimulam a gente a continuar sempre educando, transformando e incluindo nossos jovens para que possamos crescer e evoluir ainda mais, aumentando o nosso impacto na vida deles. Eu quero agradecer a você que está ouvindo a gente e pedir que você acesse o nosso site para conhecer mais sobre o Estro, estro.org.br. E também não deixe de conferir os nossos conteúdos nas mídias sociais. Nós estamos lá como Estro Oficial em todas as redes. Um abraço e a gente se vê no nosso próximo podcast. Tchau.